Vou aqui apresentar para vocês o Microsoft Word, que faz parte do pacote Office da Microsoft. Esse produto, que é da suíte de escritório de trabalho, ele é tarifado pela Microsoft. Quando você compra o computador, o sistema operacional também tem uma validação, tem que comprar licença, e o pacote Office. Mas para quem não quiser comprar, tem outras formas que vamos fazer nas aulas no Google Meet explicando. E também tem gratuitos o LibreOffice, que é o pacote do Linux que serve para o Windows também. LibreOffice é muito bom. Então vamos lá. O Word, ele é um editor de texto para você que está fazendo faculdade, que quer fazer um currículo, um trabalho mais avançado, formulários e etc, mala direta. O Word, ele é isso, ele é um editor de texto profissional, você digita, formata, imprime, e aqui eu vou abri-lo nesse momento. Vou fazer uma apresentação básica. Esse é o módulo 2 de Microsoft Word. E aqui no caso, para eu abrir, eu posso pressionar aqui o menu iniciar. Iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa edição, em branco. Se eu estiver com o atalho dele lá na área de trabalho, eu vou até a área de trabalho ou na barra de tarefas e Enter. Se não, eu vou no menu iniciar com R, o Windows R, e digito WINWORD, repetindo, WINWORD, tudo junto, e Enter. Vai abrir o Microsoft Word. Aqui eu vou no iniciar, digitar o W. Ó. Nível 1 Microsoft Word 2010, aplicativo, pressione à direita para mudar a visualização 1 de 1. Quem já aprendeu a aula de atalhos, a partir daqui, botão direito do mouse, você desce até a opção que é o local desse programa, né? Para você fazer aquele processo e encaminhar para a área de trabalho. Mas tem uma aula aí no canal. Pressionar Enter aqui. No primeiro que já pesquisou. Microsoft Word 2010. Que é esse aqui. Ele vai carregar, vai abrir uma página em branco. E você vai utilizar os atalhos de acessibilidade. Documento 1 hífen Microsoft Word, NVDA. lista, documento 1 submenu. Ele já abre o documento 1, submenu, apareceu aqui, vamos ver com Insert T, que é... Documento 1 hífen Microsoft Word. Microsoft Word, ele abre uma página em branco, como se fosse papel ofício, uns falam ofício, sulfite. Configurações link, e vamos Minas falar Gerais, sobre isso aí. Curso de informática, aqui, documento 1 hífen Microsoft. Documento 1 hífen Microsoft Word, documento do Microsoft Word edição multilinha, página 1 seção 1 em branco. Quando ele diz edição multilinha, esse documento está em branco para digitar. Aqui eu vou colocar aqui no início dele, ó, curso de NVDA. Observe que eu vou pressionar 2 Enters. Ctrl Home eu vou para o topo. Quando eu estou aqui no topo, eu posso ir para o início com Home, mas ele já está ali no topo. Se eu quiser criar uma linha acima, eu tenho que vir para o início aqui onde ele falou C. Aí eu pressiono 2 Enters, ó. 1, 2. Criou 2 linhas em branco, ó. Seta para cima, ó. Em branco. Ó. Em branco. Eu posso criar linhas acima do título ou do texto. Digamos que eu fiz um texto e esqueci o título. Eu vou lá para o início da primeira linha do texto, 2 Enters, 3 Enters na verdade. Porque 2 vão ficar em branco e um deles lá no topo é o título. Eu posso fazer dessa maneira também.
Aqui eu posso pressionar o delete, ó. Nova linha. Apagou uma linha, um delete, ó. C. Apagou e ficou só aquela que eu estava, Curso de ó. vida. Eu posso ir com o home aqui novamente para o C. início, só para simular. Shift End, ó. Curso de vida selecionado. Selecionou. Aí vocês podem dizer, professor, o senhor escreveu direto. Não tem a letra inicial, curso de NVDA, a sigla. Tem, mas se vocês começarem a digitar minúsculo, vocês podem depois pressionar aqui o Shift e o F3, ele coloca aqui tudo em caixa alta. Em caixa alta ali. Se vocês quiserem que as iniciais fiquem maiúscula, você vai pressionar mais uma vez ou continuar com o dedo no Shift e um toque no F3. As iniciais vão ficar maiúscula aí, se eu colocar Ricardo Souza da Silva. O R fica maiúsculo, o S de Souza, o Silva também o S. Então podemos ver que é bem interessante. Assim que os jornalistas e editores, que eu já observei colegas aqui em Manaus, que digitam e fazem assim. Digito primeiro, no final que se preocupem em selecionar aquele pedaço e colocar o tamanho adequado. Aqui no início eu já fiz o título, ó. Curso de vida. Selecionei, posso pressionar Ctrl E para centralizar. Centrado. O Ctrl Q, ele vai alinhar esse título à esquerda de onde estava, o Ctrl G à direita. Aqui eu vou com Ctrl G para... Alinhado à direita. Ó, Ctrl Q, ó. Vamos lá. Alinhado à esquerda. Ele voltou, Ctrl E. Centrado. Centralizou. Professor, como eu faço para entender depois que está centralizado? Tem duas formas. Uma, eu vou apresentar essa etapa e o próximo nas outras etapas. Insert F, ó. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento centrado, espaçamento de linhas 1.2 linhas. Aqui ele ficou já centralizado. Eu posso usar o comando Ctrl N para negritar. Negrito. Deixar em destaque. O mesmo comando Ctrl N de negrito desfaz. Agora eu vou pressionar aqui o Ctrl Shift ponto, ó. Fonte 12 pontos. Mais um ponto parágrafo. Fonte 14 pontos. Tamanho do título 14. Eu vou com End para o fim. Nova linha. Enter para descer. Quando eu estiver aqui escrevendo aqui, ó, por exemplo, ó, estou ministrando o curso de NVDA vida, espaço para nossa comunidade. Tem vírgula espaço Ajudando pessoas espaço espaço seus espaço olhos para ver espaço em mundo espaço. Fez para que errou. Aí, como eu errei, eu não vou apagar backspace um por um. Eu vou pressionar o Ctrl backspace, ó. Ó, aí, ó. Mundo. Melhor. Ponto. Quando eu fizer assim, ele criou um parágrafo. Agora que eu vou pressionar Enter no final do parágrafo, porque digitando direto, ele cria um parágrafo quando coloca ponto final. Nessa parte aqui, o que acontece? Se eu pressionar o Ctrl e Delete, ele apaga o que está à frente do cursor. Backspace, que está à esquerda. Vamos lá. Verificar aqui se tem formatação, que ele arrasta sempre o que está lá em cima. Insert F. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento centrado, espaçamento de linhas 1.2 linhas. Aqui, ó. Eu vou Ctrl Home pro início. Curso de vida. Para verificar. Ele está centralizado o em texto. branco. Estou ministrando o curso de vida para nossa comunidade e tem vírgula, ajudado pessoas a abrir Aqui, ó. seus olhos para ver um mundo melhor. Ponto.
Se eu errar na parte de escrita e na pontuação, eu me coloco no lugar do leitor. Eu vou lendo e eu vou vendo as falhas como se eu estivesse lendo o texto de uma pessoa. Eu me coloco no lugar do leitor. É assim que eu consigo revisar os textos. E eu acho que vocês também vão conseguir, porque todo mundo sabe alguma coisa que não está fazendo sentido no texto. Aqui, ó. Estou ministrando o curso de vida para nossa comunidade e tem vírgula, ajudado pessoas a abrir. Como é que eu seleciono esse pedaço para baixo? Eu posso pressionar aqui o Shift e levar a setinha até o ponto que eu quero. Selecionou. Ou para cima, ou para baixo, esquerda, direita. Mas eu vou pressionar o Ctrl, Shift, End. Comunidade e tem vírgula, ajudado pessoas a abrir seus olhos para ver um mundo melhor. Ponto. Selecionado. Ctrl, Shift, End selecionou de onde eu estava para baixo. Se fosse de baixo para cima, seria Ctrl Shift Home. Ou se fosse o documento todo, Ctrl T. Se fosse uma palavra, seria Ctrl Shift seta para a direita, ele selecionaria a palavra. Para a esquerda, voltando também, Ctrl Shift seta para a esquerda. Então temos que analisar os atalhos assim. O Word é muito bom para se trabalhar. Aqui eu vou colocar Ctrl e o número 2, espaçamento duplo. Ó. Espaçamento de linha duplo. Ele separa no espaçamento entre essas linhas. Vou justificar o texto, porque na esquerda já vem justificado. Eu vou pressionar o Ctrl J de justificar. Justificado. Ele vai alinhar à direita. Eu posso pressionar Ctrl 1 para brincar, o espaçamento único. Espaçamento de linha única. Agora eu vou fazer o quê? Espaçamento simples. É o Ctrl 5, ó. Espaçamento de linhas 1,5. Até aqui, vocês vão parando o vídeo, quem estiver com dúvidas, e volta esse vídeo e vai fazendo. Vai parando aos pouquinhos, não precisa pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Repetição leva à perfeição, então repita várias vezes para entender aqui. Eu quero que vocês façam esses exercícios e poste o áudio lá no nosso grupo do WhatsApp, que você vai apresentar suas atividades assim, ou no nosso PV se tiver assim, timidez, né? Vamos dizer assim, que eu acredito que não é o caso de ninguém aqui. Bom, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar negrito, um exemplo, para brincar com o texto, ó. Negrito. Sublinhado, Ctrl S, ó. Sublinhado. Isso você vai fazer no momento que for necessário. Aqui eu só estou apresentando os comandos para a pessoa dizer, ele fez assim, assim. Não. Esses atalhos vai servir para alguma coisa no momento e na hora certa. Que eu vou passar os exercícios, vocês vão ouvir e vão fazer. Aqui nós temos o quê? Eu já fiz aqui o Ctrl. Se você quiser pesquisar alguma coisa, ó, Ctrl Home. Curso de vida. Vai para o início. Ctrl End vai para o fim do texto. Ctrl Page Up vai para o início de uma página. Curso de vida. Ctrl Page Down para o fim de uma página. Curso de vida. Ctrl Page Up, início, Ctrl Page Down, fim. Ctrl e o Home, ele vai para o início. Ctrl End vai para o fim, memoriza. Home vai para o início da linha, End vai para o final da linha, só ele. Page Up sobe 15 linhas, Page Down desce, dependendo da formatação do documento. Aqui a regra se aplica. Aí vamos trabalhar as regras aqui dos atalhos. Insert T, eu vou saber a janela que eu estou. Documento hífen Microsoft Word. Comando do NVDA, Insert F. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento centrado, espaçamento de linhas 1.2 linhas. Aí aqui eu vou pegar o Insert End, ó, o que ele vai informar? Ó. Barra de status, número de página 1 de 1, contar palavras 25, verificação ortográfica e gramatical, erros, layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos, rascunhos, zoom 70%, reduzir controle deslizante de zoom 12, ampliar, dimensionar caixa.
Ctrl Home eu vou pro topo para fazer uma Curso de vida. similar comparação aqui. Ó, eu vou pressionar o Ctrl, seta para minha direita. Não solta o Ctrl, ó. Ó. Vida. Nova ele linha. vai caminhando Vida. entre palavras, De. ó. Curso. Curso. Agora, se eu pressionar Ctrl Shift seta para a direita, ó. Curso selecionado. Ó, selecionou esse pedaço. De selecionado. Vida selecionado. Você pode selecionar palavra a palavra, aplicar fontes, cores, mas temos outros comandos que você não precisa só trabalhar para ficar com o atalho. O Ctrl D aqui é um deles, ó. Ctrl D vai para fontes. Fonte diálogo cor da fonte 2 pontos. Efeitos. Esta é a fonte do tema do corpo ponto. O tema atual do documento define a fonte a ser usada ponto. Fonte 2 pontos. Edição Alt mais 2 pontos. Mais corpo Fonte é a forma da letra. O tamanho é o que a gente coloca. Tem Arial, Arial Narro, Times New Roman, entende? É o que utiliza nas universidades, em setores públicos como área jurídica, tem a formatação específica. Aqui o que é que vai acontecer? Do jeito que eu fiz o Ctrl D, você pode fazer Ctrl Shift F, vai no mesmo comando, Ctrl Shift P. O Ctrl P, ele é para imprimir. Ctrl Alt I também vai para imprimir. O Ctrl F2 também vai para imprimir. O Ctrl Shift F12 também vai para imprimir. Mas o padrão é Ctrl P. Aqui é Ctrl Shift P, Ctrl Shift F ou Ctrl D, que é mais prático para ir para a fonte. Eu vou descer aqui com as setas duas vezes, ó. Uma, duas. Assim que eu abro com Ctrl D, eu desço duas vezes com as setas. Aí eu vou pressionar o A para cair na opção só de A, ó. A, seleção removida. Aí eu desço com as setas, ó. Eu diria. Aqui, ó. Arial selecionado. Arial Black selecionado. Ela fala Arial, né, ó. Arial Nero. Aí eu vou Black. em Arial somente, ó. Arial selecionado. Deixei a setinha aqui, não tenha pressa. Vou com Tab, ó. Estilo da fonte 2 pontos. Edição Alt mais normal selecionado. Aqui é o estilo da fonte, que o comando lá, não apresentei lá junto com eles ainda, que é o Ctrl I, que é itálico. A letra fica deitadinha, quase deitada, tombada. Aqui você pode colocar as opções aqui, ó. Itálico selecionado. Somente se você colocar em destaque de palavras estrangeiras. Negrito. Só o negrito, como eu coloquei com Ctrl N. E aqui pode colocar os dois. Negrito e itálico, ele aplica de uma vez só. Negrito itálico selecionado. Se você deixar nessa opção, quando você der OK, que deixar pronto a configuração aqui, ele vai ficar no seu documento. Aqui eu vou deixar do jeito que estava aqui, ó. Negrito, itálico, ó. Normal selecionado. Por enquanto. Aí eu vou com Tab. Tamanho 2 pontos, edição Alt mais 11 selecionado. O texto está 11, que é o padrão que ele vem. Eu vou descer até 12. 12. Desce com a seta 12. Se você subir com a seta, ele vai diminuir até 8, ó. 11. Ó. 10. 10. 9. 8. 8, ó. 8. Aí não passa de 8. Que é uma formiguinha esse tamanho aí, ó. 9. Das faculdades, trabalhos que são citações, algumas coisas, vai em fonte 10 aqui, ó. 10 selecionado. 10, 12, 14. 11. Ó. 12. 12 é o corpo do texto, título é 14. Mas depende das normas da ABNT, caso ela mude, você já tem que acompanhar sempre o processo. Eu deixei em 12, vou com Tab, ó. Cor da fonte, abre parênteses, automático, fecha parênteses, botão. Cor da fonte, tá? Automática é escuro, é preto a cor, tem que deixar. Mas também aqui, se você for entrar para escolher uma cor aqui, ó, vou entrar, ó. Enter para entrar. Seta para baixo, ó. Painel. Direita, esquerda, cima, baixo. Grade de dado. Ó. Cores do tema grupo. Cores, ó. Vermelho, vírgula, ênfase 2, vírgula. Se eu escolher aqui deixar com a seta no vermelho e pressionar um Tab, ele não vai pular para outra caixinha para eu escolher.
eu tenho que pressionar mais um Enter, um para entrar e outro para confirmar a cor. Aqui, ó, eu vou pressionar só o Tab para vocês compararem, ó. Verde oliva, vírgula, ênfase 3, vírgula. Ele passou para verde, Shift Tab e volta, ó. Vermelho, vírgula, ênfase. Agora eu vou pressionar um Enter, ele ainda não vai confirmar como ok, só confirmar a cor, Enter. Fonte Agora, diálogo, cor da fonte. eu vou com Tab para a próxima caixa, ó. Estilo de sublinhado, 2 pontos. Caixa de combinação, abre parênteses, nenhum, fecha parênteses. Estilo de sublinhado, como eu falei para você naquela hora. Ctrl S, Ctrl Shift D, sublinhado duplo. Tem pontilhados, tem um monte que vocês vão explorar com as setas aqui, ó. Tab. Taxado, caixa de seleção não marcado. Mais um Taxado, tab, duplo, ó. caixa de seleção não marcado. Sobrescrito, caixa de seleção. Sobrescrito, subscrito. Ó. Subscrito, caixa de seleção não marcado. Isso utilizamos na matemática, na química, vocês também vão conhecer. Versalete, caixa de seleção. Versalete também, que cai muito em concursos públicos, isso aqui. Vocês vão saber o que é nas próximas aulas. Todas em maiúsculas, caixa de seleção não marcado. Todas Alt em mais N. maiúsculas, que é aquela parte que eu usei Shift F3. Ele vai para a caixa alta, para iniciar maiúscula, e volta para a caixa baixa, que é as minúsculas. Oculto, caixa de seleção não marcado. Alt mais C. Vou contar, ó. Definir como padrão, botão Alt mais D. Definir como padrão. Aqui você vai mexer futuramente para definir um documento ou todos os documentos para formatação para o NVDA-Lê, que aí você não vai ter mais aquele trabalho de ficar também pressionando Insert e o F. Aqui você pode ordenar o trabalho, colocar em estilos e etc. Mais um tab. Efeitos do texto, 2 pontos, botão Alt mais. Esse efeito do texto é quando o professor pinta o trabalho acadêmico que deixa uma cor em destaque para você fazer as correções como sugestões. Tab. Ok, botão. Ok, ó. Enter. Documento um hífen Microsoft Word. Documento do Microsoft. Insert F, ó, observa. Estilo normal, Arial 12 PT vermelho cinza, alinhamento centrado, espaçamento de linhas 1.2 linhas. Isso no corpo do texto. Agora eu vou pressionar Ctrl 2 para espaçamento de linha duplo. Insert F, ó. Estilo normal, Arial 12 PT vermelho cinza, alinhamento centrado, espaçamento de linhas duplo. Duplo, ficou. Se vocês quiserem explorar, quem está fazendo trabalhos acadêmicos, Alt FP, ó, Alt F primeiro. Linhas da faixa de opções. Esse Alt F são comandos do Alt com as letrinhas. Alt F, comandos do Alt. Alt F, depois que eu solto o P, ó, de parágrafos, ó. P. Parágrafo, diálogo geral, recuo, espaço. Vocês vão usar o Tab para conhecer. Nível do tópico, 2 ó. Pontos. Caixa de combinação, corpo de texto. Você pode colocar um espaçamento entre o início da linha de cada parágrafo ou usar o Tab, também serve, mas o início é melhor para você, quando digitar um parágrafo, ele colocar automaticamente o percentual no início de cada parágrafo. Aqui tem aquela parte que eu falei, espaçamento duplo, simples, entre outros, vai ter aqui. Então comece a explorar os documentos daqui do Word, as opções aqui eu vou deixar para vocês. Microsoft. Se eu pressionar aqui o Alt e soltar, ó, guias da faixa de opções, guia, página inicial, guia selecionado, Alt, vírgula, C. Seta para a direita, ó, para conhecer, ó. Inserir guia selecionado, Alt, vírgula. Aqui você pode inserir o que? Tabelas, as colunas, letra capitular, número de páginas, cabeçalho e rodapé. Tem um monte de coisa que você vai inserir no trabalho acadêmico. As imagens você pode inserir e etc. Aqui, seta para a direita, ó. Layout da página, guia selecionado, Alt, vírgula. Aqui no layout também vocês vão explorar, que eu não vou falar todos, né? Só alguns aqui. E na outra aula eu vou fazer a parte 2 do Word. Essa é a parte 1 de apresentação. Seta para a direita, ó. Referências, guia selecionado, Alt, vírgula, S. Em referências vocês vão ver também. Correspondências, guia selecionado, Alt, vírgula. Tem a parte de mala direta. Revisão, guia selecionado, Alt, vírgula, V. Tudo isso. Exibição, guia selecionado, Alt, vírgula, vocês vão J. aprender a colocar sumário, formatar, atualizar o sumário e etc. aqui no curso. Minimizar a faixa de opções, botão. Ó,
Ajuda do Microsoft Word, Tô com a guia arquivo, seta. botão Alt, vírgula, A. Aqui, ó. Guias da faixa de opções, guia. Página inicial, guia selecionado, Alt, vírgula, Página C. inicial. Aqui tem muitas coisas a ser apresentado no Word. Ele é bem complexo, mas vale a pena. Eu vou pressionar aqui o Ctrl P. Aqui, Documento. mas antes disso, ó, Ctrl Home, eu vou pro topo. Página 1, seção 1, curso de vida. Se eu tiver interesse de ler todo o documento, inserte, um toque com a seta para baixo e solta, ó. Curso de vida. Estou ministrando o curso de vida para nossa comunidade e tem vírgula, ajudado pessoas a abrir seus olhos para ver um Entendeu? curso de vida. Aí vocês vão ter várias coisas, ó, aqui Alt. Guias da faixa de opções, L. Contar palavras, diálogo, uma páginas, 25 palavras, 114 caracteres, abre parênteses, sem espaços, fecha parênteses, 137 caracteres, abre parênteses, com espaços, fecha parênteses, 2 parágrafos, 6 linhas, estatísticas, 2 pontos. Eu fiz o comando aqui Alt V, que é comando do Alt, depois o L, para contar linhas. Isso serve quando você está fazendo um trabalho que quer contar o número de linhas que você está aplicando na sua redação, no concurso público, no concurso que vai receber redação, e pode ligar o computador, Alt, V, solta e depois o L, foi o que ele contou lá. Vou fazer aqui de novo, ó. Observe, ó. Gosto de deixar bem claro e que vocês perguntem mesmo. Fechar botão. Aqui, ó. Documento, um hífen, Vamos micro. lá, Alt, V, Guias da faixa de opções, L de laranja. Contar palavras, diálogo, uma páginas, 25 palavras, 114 caracteres, abre parênteses, sem espaços, fecha parênteses, 137 caracteres, abre parênteses, com espaços, fecha parênteses, 2 parágrafos, 6 linhas, estatísticas, 2 pontos, fechar botão. Aí Documento, um hífen, aí eu vou colocar aqui só para vocês não esquecerem, Ctrl I, é itálico, ó. Itálico. Para ouvir como é o comando. Ctrl I de volta, ó. Sem itálico. Tirou. Professor, eu quero desfazer essa formatação toda. Ctrl T, Ctrl barra de espaço. Ele vai ficar o texto puro. Vamos lá, insert F. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento centrado, espaçamento de linhas duplo. Ele ficou do jeito do Curso de anterior, vida. mas ele está sem formatação. Aqui no caso, ele ficou no centrado, não tem problema aqui, mas ele tirou toda a formatação. E para eu desfazer para voltar ao normal é Ctrl Z, ó. Vamos ver aqui se ele desfez. Estilo normal, Arial 12 pt, vermelho, cinza, alinhamento centrado, espaçamento de linhas duplo. Entendeu? Ó, Ctrl T de novo, Ctrl barra de espaço desfaz. Vamos verificar agora aqui. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento centrado, espaçamento de linhas. Ó, ele ficou puro o texto. Eu posso formatar, como eu posso fazer essa questão aí que eu desfiz e voltou o padrão. Ctrl Home aqui, nós temos Ctrl Enter, quebra de aqui da seção aqui, que a gente quebra a página. Página 1, quebra de página. Ó, quebra de página. Página 2 em branco. Ctrl Enter, ó. Tudo isso vai ser apresentado. Agora Ctrl P, ó, para imprimir, ó. Se você estiver com a impressora, imprimir botão de alternância não pressionar. Você pressionaria 2 vezes o Enter, ele ia imprimir direto. Mas antes de imprimir, você pode usar o Tab aqui para escolher, ó. Cópias, 2 pontos. Quantas Edição cópias você vai querer desse documento aqui? Vai ser 2 cópias, uma para mim e outra para outra pessoa. Um exemplo. Imprimir grupo, impressora grupo, status 2. Você pode escolher a impressora que está no seu trabalho, se tiver mais de uma. Você escolhe a Tab, ó. Propriedades de impressora, link. Propriedade, para deixar rascunho para economizar a tinta da impressora. Ela vai ficar com qualidade. Configurações grupo, imprimir caixa de combinação, imprimir todas as páginas, recolhido, imprimir o documento. Você pode imprimir intercalando uma sim, uma não. Modo paisagem também, modo retrato. Tem tudo isso aqui.
Páginas 2 pontos, edição digite números de página e barra ou intervalos de páginas separados por vírgulas, vírgula, contando do início do documento ou da seção ponto. Quiser Por imprimir exemplo, dessa vírgula, forma, digite 1,3,5. para intercalar. Então tem várias coisas. A moça estudante aqui do projeto pediu a questão de configuração de impressoras. Vamos fazer, sim, essa parte de configuração de impressoras, falar da rede Wi-Fi, falar de impressoras, para que vocês tenham entendimento, porque isso faz parte da informática básica. Conhecer como instalar uma impressora, tudo isso faz parte do nosso projeto também. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Comente, assine, né? Se inscrevam no canal e compartilhem. Dê o like de vocês, que vamos estar fazendo mais conteúdos para vocês da sala de aula aqui do Visão Tecnológica, para ir para o avançado. Vamos correr para aprender, buscar o que a gente precisa, porque a gente sempre vai estar numa desvantagem. Se a gente não se aprimorar, o deficiente visual, baixa visão, tem uma desvantagem aí. Mas nada que hoje em dia a tecnologia não facilite.